foi provavelmente o museu de cera mais fascinante que eu já visitei por dois motivos. A primeira é que ninguém realmente administrava o lugar, e as luzes estavam sempre acesas e as portas de todos os cômodos estavam completamente destrancadas, tanto de dia quanto de noite. Eu nunca vi outra pessoa lá, a menos que ele também estivesse visitando. A segunda parte fascinante era que os quartos do lugar eram feitos como pequenos quartos de famílias, e apresentavam rostos comuns e desconhecidos. Não era o Elvis ou a Jessica Alba ou alguém famoso assim, eram pessoas normais. Apenas pessoas de aparência simples que ninguém conhecia de lugar nenhum. A parte estranha era que, apesar de ninguém trabalhar lá, as estatuetas eram trocadas de lugares todo dia. Então você visitava num dia, elas estavam em uma posição, no outro dia elas estavam jantando, no outro dia elas estavam deitadas. Era como se elas realmente tivessem uma certa vida. Isso e o cheiro. Não era necessariamente um cheiro ruim, era um cheiro marcante, quase como se bacon estivesse cozinhando no fundo. Mas ainda não exatamente a mesma coisa. Minha pequena cidade não é conhecida por muito ou por nada. Tudo que temos são lojas de conveniência e paradas para caminhões. E o museu fica a 3 quilômetros da cidade, um pouco para a parte de fora. Ou seja, ele não é tão perto das outras empresas. E nada muito chamativo em questão de propaganda. Apenas uma placa no posto de gasolina que diz: as figuras de cera mais realistas que você já viu. Uma noite sem conseguir dormir, eu estava andando pelo apartamento e decidi que não bastava. Eu precisava dar uma volta pela cidade, lugares abertos. Então, depois que saí andando pela cidade, acabei olhando para a frente brilhante da loja do museu. Fazia algumas semanas que eu não visitava, então falei, por que não? Eu tô sem sono mesmo. Tudo parecia bem igual quando fiz o tour pelos 4 quartinhos. As pessoas foram colocadas em cada quarto como se fossem pequenas famílias e estavam se preparando para jantar. O engraçado é que é muito raro encontrar eles nessa pose. Dei uma volta, olhei cada quarto, mesma coisa de sempre, então falei, bom, tá na hora de voltar e tentar dormir um pouco. Quando eu coloquei a mão na maçaneta da porta da frente para sair, eu ouvi um som característico, uma panela caindo no chão. Não sei porquê, mas eu achei que poderia ser interessante finalmente conhecer quem administrava o lugar. Então eu só abri a porta onde estava escrito somente funcionários e dei uma olhada rápida. O que eu não esperava ver era uma pequena cozinha em estilo comercial e um ser, coberto de óleo, retirando a gordura do que parecia ser uma carcaça humana. Ela estava pendurada ao lado de um grande pote borbulhante que estava no fogo. Eu rapidamente recuei e fechei a porta devagar, acreditando que a coisa não me viu. Então, o mais silencioso possível, eu corri para a porta da frente e depois para minha casa. Eu fiquei trancado dentro de casa por 3 dias, até que finalmente voltei a mim para relatar o que tinha visto. O que mais me assustou foi quando eu finalmente saí pela porta da frente e fechei ela. Eu percebi uma substância gordurosa na maçaneta. Parecia uma cera. E foi aí que o calafrio subiu na minha espinha, quando eu cheguei à conclusão de que todas aquelas famílias estavam vivas. Uma noite, eu acordei e vi minha mãe olhando para mim da porta. Eu fiquei com tanto medo que perguntei para ela com terror na voz o que ela estava fazendo. Sem responder por mais 5 minutos, ela ficou lá, me encarando, em silêncio. Então, do nada, ela disse que me ouviu chamando por ela, sem nem piscar ou simplesmente mover seu corpo. Eu olhei para ela confuso e apenas disse que não era eu não chamei ela. Ela continuou me encarando por mais alguns minutos e depois finalmente foi embora. Eu levantei, fechei, tranquei a porta e não consegui dormir mais o resto da noite. Isso foi há 5 dias. E agora, escrevendo isso no meio da noite, posso ver a sombra dela debaixo da minha porta. Ali, parada, como ela tem feito todas as noites desde que a vi fazendo isso pela primeira vez. 5 anos. Essa era a idade que eu tinha quando vivi essa experiência. Eu costumava ter sonhos recorrentes. Eu sonhava, acordava, fazia o que eu tinha para fazer durante o dia, e quando ia dormir na noite seguinte, meu sonho continuava da onde eu parei. Esses sonhos eram vívidos, pessoais, poderosos. O sonho em questão começou inocentemente e envolvia um dos meus programas favoritos na época, Os Padrinhos Mágicos. O Cosme e a Wanda estavam lá pra mim para serem minhas fadas. Eu sei, é bobo, mas eu tinha só 5 anos. Foi um sonho realizado. Eu poderia desejar o que eu quisesse, pizza, videogame, dinheiro, qualquer coisa que eu quisesse no mundo. Então todas as noites eu ficava ansioso para ir dormir, e por cerca de 1 semana esse sonho continuou. Toda vez eu desejava mais e mais coisas, e me tornava cada vez mais feliz naquele mundo inventado. Parece um bom sonho, né? Era.
até a última noite. O sonho começou normalmente. Ganhei tudo o que eu desejei. E estava no auge da minha felicidade nesse momento. Então, brincando, eu mencionei pro Cosby e pra Wanda que eu queria ficar lá pra sempre, que eu não queria ter que acordar. E eles, com um sorriso diferente de qualquer um que eu já tinha visto, responderam que eu poderia ficar lá pra sempre e nunca mais acordar. Essa seria minha nova casa. Mesmo com 5 anos de idade, eu tive uma sensação de mal-estar no estômago e um momento de pânico. Eu disse que eu não queria isso. Eu queria acordar e continuar meus sonhos naquela outra noite. Eu poderia só voltar e aproveitar o melhor dos dois mundos. Mas eles disseram que essa era a última vez. Era ou ficar, ou nunca mais voltar. Conforme a coisa foi ficando mais e mais sinistra, os olhos deles mais escuros e perplexos, eu gritei para me deixarem acordar. E então, acordei.